Amani era um personagem secundário feio e solitário na sua própria vida. No entanto, tudo mudou quando ele acidentalmente conquistou a garota triste da porta ao lado, que se apaixona por ele e começa a tratá-lo como namorada perfeita. Numa noite chuvosa, Amani estava voltando para casa quando avistou Mahiru, o anjo amado da sua escola, sentada no parquinho sem guarda-chuva. Ela parecia triste, e como a chuva não parava, ele deu a ela o seu guarda-chuva e correu o resto do caminho. No dia seguinte, ele ficou resfriado e seu melhor amigo, Itsuki, perguntou como isso aconteceu, já que sabia que Amani tinha um guarda-chuva. Amani explicou que tinha dado seu guarda-chuva para uma garota triste que viu no parquinho, levando Itsuki a chamá-lo de idiota. Naquele momento, Amani ouviu a voz de Mahiru fora da sala, e quando olhou naquela direção, ela parecia toda animada como se o mundo girasse em torno dela. Isso contrastava com o filhote deprimido, encharcado de chuva, que ele viu Na escola, todos a reverenciavam como um anjo, porque ela não era apenas bonita e gentil. Ela também era a melhor aluna da escola e se destacava em todas as atividades extracurriculares que praticava, ao contrário de Amani, cuja única forma de exercício eram suas sessões agressivas de jogos. Depois da aula, Amani foi para casa e ficou surpreso ao encontrar Mahiru esperando do lado de fora da sua porta. Mahiru explicou que tinha vindo devolver o guarda-chuva dele e quando percebeu que ele estava doente, tentou se desculpar. Amani garantiu que estava bem, e então começou a ir embora. Mas ele não tinha dado nem 3 passos quando suas pernas de repente cederam. Mahiru imediatamente correu para ajudá-lo. E mesmo que ele tentasse recusar, ela insistiu pois ele ficou doente por causa dela. A garota quase mudou de ideia, pois o lugar parecia o local de férias dos sonhos de um porco. Ela conseguiu ignorar isso e disse a ele para se trocar enquanto ela ia ao apartamento dela ao lado para fazer o mesmo. 2 horas depois, Amani acordou e encontrou Mahiru em pé sobre ele, e ela lhe entregou um termômetro para verificar sua temperatura. O cara nem esperou ela sair antes de levantar a camisa, então Mahiru imediatamente se virou e o acusou de indecência pública. No entanto, ele não pôde deixar que ela podia ir embora, já que ele se sentia muito melhor. Ela então saiu para buscar comida para ele, e quando voltou com ela, serviu-lhe uma tigela. Amani ficou surpreso que ela sabia cozinhar, e ela disse a ele que era uma habilidade que todos deveriam ter. Ele então comeu a comida e ficou surpreso com o quão gostosa estava, o que fez Mahiru se sentir orgulhosa. Quando ele terminou de comer, perguntou se ela estava sentada na chuva porque brigou com o namorado, e Mahiru disse a ele que estava solteira. Amani ficou chocado porque a garota era 10 de 10. O tipo que machos alfa do Instagram secretamente idolatram e compram fotos dos pés por milhões. Mahiru então pediu desculpas por tê-lo deixado doente, mas ele garantiu que não era... Mahiru ficou surpresa porque todo o cara com quem ela conversava queria namorar com ela, quando Amani disse que não estava interessado no anjo da escola. Ela pediu que ele não a chamasse assim porque odiava o apelido. Depois que ela saiu, Amani ficou deitado na cama, pensando se ele e Mahiru voltariam a ser estranhos novamente. No entanto, na noite seguinte, enquanto ele estava na sua varanda, ela o surpreendeu ao falar com ele. Ela tinha notado que ele estava bebendo uma gelatina e reclamou que ele precisava de algo mais nutritivo, já que ainda estava se recuperando. Ela então disse a ele para esperá-la e alguns momentos depois, ela tocou a campainha dele e entregou-lhe um recipiente com comida. No dia seguinte, quando ele foi devolver alegando que tinha feito comida demais, quando a verdade era que ela decidiu alimentá-lo porque não achava que ele estava comendo adequadamente. Nos dias que se seguiram, ela lhe deu comida quase todos os dias, e até seus colegas de classe notaram que ele parecia mais saudável. Um dia, quando Mahiru foi visitar Amani, ele atendeu a porta de joelhos, o que ela achou suspeito. Ele alegou que tropeçou enquanto limpava. Mas uma olhada na quantidade de sujeira atrás dele lembrou a ela que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Então ela teve pena dele e ofereceu ajuda. Enquanto trabalhavam, Mahiru tentou tirar o pó do ar-condicionado, mas a Lady Murphy entrou em ação e ela escorregou numa camisa. Amani rapidamente correu para amortecer a queda dela e em vez de agradecê-lo, ela reclamou que a desleixo dele quase a machucou. Amani pediu desculpas e prometeu fazer melhor. Então eles voltaram a limpar. Quando terminaram, estavam com muita fome e cansados para fazer qualquer outra coisa. Então Amani pediu uma pizza para o jantar. Enquanto comiam, Amani disse a ela que gostava de como ela era relaxada com ele comparado a quando estava na escola, e disse que ela podia vir sempre que quisesse. Quando chegou a hora dela ir embora, ele perguntou por que ela o tinha ajudado tanto especialmente com comida, e ela se... Alguns dias depois, Amani encontrou Mahiru parecendo desanimada num parque, e quando perguntou por quê, Mahiru se recusou a responder. No entanto, ele notou que ela estava coberta de pelos, e presumiu que ela teve um confronto com um gato e estava emburrada porque perdeu. Ele também notou que ela poderia ter torcido os tornozelos. Então ele disse a ela para esperá-lo e voltou logo depois com algumas bolsas de gelo, e disse a ela para se despir. Antes que ela pudesse xingar o degenerado, ele lhe deu sua jaqueta para se cobrir. Ela então perguntou como ele sabia que ela estava machucada, e ele disse que notou que ela tinha tirado um dos sapatos. Depois de tirar a meia calça, Amani conseguiu de alguma forma realizar primeiros socorros avançados nela, mas brincou sobre suas habilidades culinárias horríveis. Ele então lhe deu seu moletom e calças para esconder a identidade dela e a carregou nas costas para casa. No dia seguinte, o cara teve que fazer educação física com seus shorts, fazendo Itsuki perguntar se ele queria bronzear seu guerreiro Pokémon.
Então a Amane teve que apontar como as garotas agem da mesma forma em relação ao príncipe delas, Katowaki, ia correr. Enquanto Itsuki reclamava que as garotas o tratavam como móvel, os olhos de Amane vagaram até onde Mahiru estava relaxando e ela sorriu para ele, mas alguns robôs aleatórios confundiram com um sorriso para eles. Naquela noite, Mahiru trouxe o jantar usual dele e suas calças e agradeceu pela ajuda. Ele perguntou sobre as pernas dela e ela explicou que estavam melhorando, mas que ela teria que parar qualquer atividade física. Para alegrar o humor dela, ele a chamou de anjo que deixava os garotos felizes quando sorria. Mas ela fez beicinho porque odiava o apelido. Ela se perguntou por que os fãs agiam como se ela fosse Rihanna. Usando essa narrativa, ela perguntou por que ele não tinha se apaixonado por ela, já que ele ousasse a beleza de se contemplar. Ela também presumiu que ele alimentar na presunção dela. Então ele decidiu elogiar a comida. Ele afirmou que era sua comida favorita e quando ela o lembrou de reaquecê-la antes de comer, ele disse que adoraria comê-la fresca. Isso a fez presumir que ele queria ir à casa dela quando ela cozinhasse, mas ele rapidamente disse que foi um mal-entendido. Depois de pensar por um momento, ela disse que não se importaria desde que dividissem o custo da refeição. Amane disse que poderia pagar por isso, já que ele literalmente estava se aproveitando dela. Ele estava mais preocupado que ela estivesse confortável com um cara vindo, então ela deixou claro que esmagaria as joias da família dele e acabaria com sua linhagem. Ao contrário de suas batatas doces em miniatura, então ela provavelmente não era o tipo dele, acrescentando que não falaria com ele se ele agisse como os babões da classe deles. Com isso, ambos concordaram em sempre cozinhar na casa dele e dividir a conta, com ele pagando um pouco mais pelo trabalho dela. Quando ela entrou na cozinha dele, notou como todos os seus utensílios eram novos, porque o porco preguiçoso não comia nada além de sorvete e pizza. Enquanto ele se sentava e a observava cozinhar, ele sentiu que estava olhando para sua esposa, mas o radar de virgem dela imediatamente detectou seus pensamentos assustadores e disse para ele se controlar. Quando ela terminou, ele provou sua maravilhosa criação e devorou como um cachorro negligenciado e faminto. Após a refeição, Amane perguntou se ela estava realmente confortável em jantar com ele todos os dias. No entanto, ela disse que estava tudo bem, porque o via como um caso de caridade que precisava ser salvo da desnutrição. No dia seguinte, eles tiveram uma prova na aula. Quando Itsuki perguntou como foi, Amane disse que foi justa, levando Itsuki a lembrá-lo de que ele faz parte dos 30 melhores alunos da escola. Amane afirmou que só ficava melhor classificado porque todo mundo desperdiçava seu tempo em relacionamentos, especialmente Itsuki. Nesse momento, a namorada de Itsuki, Chitose, apareceu e eles fizeram questão de atormentar o cara solteiro com seu amor. Mais tarde em casa, após o jantar, Mahiru estava ocupada corrigindo suas notas, e quando Amane perguntou sobre a nota dela, ela disse que foi perfeita. Ele ficou chocado, mas ela disse que era esperado porque ela adora ler e já tinha estudado o currículo do próximo ano. Ela disse que a nota dele também não era ruim, e ele respondeu que simplesmente fazia o mínimo necessário para manter suas notas em troca de morar sozinho. Quando ele apontou que ela devia realmente amar estudar, o humor dela se entristeceu e ela murmurou que faz o que tem que fazer. Ela arrumou suas coisas e estava prestes a sair quando ele notou que ela tinha deixado cair sua carteira de identidade. Ele a pegou e deu para ela enquanto ela saía. Ele começou a pensar no que fazer por ela, já que tinha notado que o aniversário dela era em 4 dias, no dia seguinte. Quando ela sugeriu um animal de pelúcia, e a única coisa que veio à mente dela foi um afiador de facas. Ela afirmou que os velhos tinham se desgastado, mas Amane ficou chocado que ela estava agindo como uma solteirona, em vez de uma jovem da geração Z com todo tipo de vaidade. No dia seguinte, Amane encontrou Itsuki, o rei dos paqueradores, para alguns conselhos sobre comprar presentes, e o mano não decepcionou. Ele deu várias opções, de joias a lanches a creme para as mãos. Em algumas horas, Itsuki tinha contado à sua namorada tagarela que não parava de incomodar Amane sobre a identidade da suposta namorada dele. Amane deixou claro que a pessoa era simplesmente uma conhecida, mas a tagarela queria mais informações antes de ajudar. Amane disse que seria constrangedor segurá-lo em público. Ele então implorou para Chitose acompanhá-lo, mas ela insistiu em receber um suborno na forma de sorvete. Naquela noite, Amane entregou o presente a Mahiru, mas ela queria saber como ele sabia que era seu aniversário. Ele disse que viu quando ela deixou cair sua carteira de identificação escolar, mas ela ainda o deixou sem resposta e disse que nunca comemorava seu aniversário. Ele simplesmente jogou a sacola para ela de qualquer forma e disse para aceitar como agradecimento por tratá-lo melhor que um filhote. Quando ela abriu o presente e viu que era um creme para as mãos, ela agradeceu por comprar algo que ela realmente precisava. No entanto, ela logo percebeu que também havia um ursinho de pelúcia que a fez congelar. Amane achou que ela não tinha gostado e ficou envergonhado, mas ela o abraçou forte e disse que iria valorizá-lo. Ver seu sorriso tão inocente fez seu coração pular uma batida. Então ele rapidamente se virou. Ela então explicou que nunca tinha recebido um presente porque fica nervosa quando estranhos lhe dão coisas. Ele perguntou por que ela aceitou o presente dele e ela disse que não o considerava um estranho. Vê-la toda fofa o fez querer acariciar sua cabeça subconscientemente como Itsuki faz. Mas ele conseguiu se controlar ou arriscava levar um tapa que reiniciasse seu cérebro. Alguns dias depois, a mãe de Amane apareceu sem avisar e ele tentou mandá-la embora.
Depois que ela entrou, começou a canear o lugar como uma policial em uma cena de crime. Além disso, ela ficou bem na cara dele. E ela imediatamente quando ela notou que a pele de Amani estava brilhando, perguntou se ele estava finalmente levando sua dieta a sério. Amani respondeu nervosamente que sim, enquanto secretamente rezava para que a mulher decidisse ir embora. Acontece que alguns segundos antes de deixá-la entrar, ele fez Mahiru se esconder dentro do quarto dele, porque não queria que sua mãe tivesse a ideia errada sobre eles. Infelizmente, sua mãe não era alguém que ele pudesse enganar facilmente. Então, quando ela pediu para ver o quarto dele e ele recusou, ela percebeu que ele estava escondendo algo. Amani afirmou que era porque não queria que ela bisbilhotasse, mas a mulher ignorou suas palavras e abriu a porta. O que ela viu foi uma Mahiru. Ela sussurrou que ele era um filho esperto, por não contar sobre sua namorada. Amani garantiu que Mahiru não era sua namorada, mas ela não acreditou nele. Pelo que ela sabia, ele não deixaria uma garota que ele não gostasse entrar no quarto dele. E uma garota não entraria no quarto de um cara se não gostasse dele. Essa afirmação o pegou desprevenido, mas ele teimosamente se recusou a aceitar e disse à mãe para parar de tentar fazer de casamenteira. Nesse momento, Mahiru abriu os olhos, então Amani tentou explicar o que havia acontecido, mas sua mãe se aproximou dela e se apresentou. Como ela continuava chamando Mahiru de senhorita namorada, Mahiru nervosamente olhou para Amani pedindo ajuda, mas o mano balançou a cabeça. Vendo isso, Mahiru disse à mulher que não era namorada do filho dela, o que a surpreendeu. No entanto, ela rapidamente se recuperou e concluiu que eles ainda estavam na fase de conversa. Percebendo que a mulher tinha colocado o ato em delirante, Mahiru não teve escolha a não ser revelar que sua relação com Amani era sobre comida e limpeza. Apesar disso, a mãe de Amani ainda acreditava que algo estava florescendo entre eles. Então Amani disse a Mahiru para desistir. Mais tarde, enquanto tomavam café na sala de estar, a mãe de Amani de repente perguntou se eles moravam juntos, chocando-os. Amani esclareceu que Mahiru morava ao lado, e a mulher declarou que o destino os tinha unido. Ela também disse que Amani tinha sorte de ter uma gata certificada e potencial esposa cuidando dele, mesmo que ele fosse o rei da desleixo. Amani tentou fazê-la parar de falar, mas ela o ignorou e aconselhou Mahiru a dar em cima de Amani porque o garoto era estúpido demais para dar o primeiro passo. Ouvindo isso, Amani ficou envergonhado e disse à mãe que era hora de ela ir embora. Ela nem discutiu com ele e pegou suas coisas. Mas antes de sair, ela fez questão de coletar as informações de contato de Mahiru, uma vez que finalmente estavam sozinhos. Amani pediu desculpas pelo comportamento de sua mãe e avisou que agora que ela tinha o contato de Mahiru, ela seria mais insuportável. Mahiru garantiu que não se importava, pois achava sua mãe bem tranquila. Ela também disse que gostou de como sua mãe a chamou pelo primeiro nome porque ninguém nunca fazia isso, incluindo seus pais. Amani ficou surpreso com a revelação dela, mas como ele não era um cara intrometido, ele não fez perguntas em vez disso. Ele a chamou pelo primeiro nome, e ela retribuiu o favor. Então eles decidiram usar o primeiro nome sempre que estivessem sozinhos. Mahiru então tentou devolver a chave reserva que ele tinha dado a ela quando sua mãe apareceu, mas Amani se recusou a aceitá-la. Ele disse que estava cansado de trabalhar como porteiro toda vez que ela vinha. Então ter sua própria chave pouparia o problema a Mahiru. Então perguntou se ele não tinha medo de ela roubá-lo e ele disse que não, porque confiava nela completamente, o que a surpreendeu. Ela concordou em ficar com a chave. Na semana seguinte, os resultados dos testes foram publicados e, como de costume, Mahiru ficou em primeiro lugar. Então Amani decidiu recompensá-la por seu trabalho duro. Naquela noite, quando ela ficou surpresa ao encontrar bolo na geladeira. Então ela perguntou a Amani se ele estava com vontade de comer doce. Amani explicou que tinha comprado o bolo para comemorar ela ter ficado em primeiro lugar no teste, mas Mahiru não achava que era necessário. Afinal, ela sempre ficava em primeiro lugar. Amani discordou e disse a ela que todo o esforço que ela colocou merecia ser comemorado. Eventualmente, ela parou de discutir e serviu uma fatia do bolo para si mesma. Depois que ela deu a primeira mordida, ela notou Amani observando-a, então ela ofereceu a ele um pedacinho, porque ela assumiu que era isso que ele queria. Amani disse que não era, mas Mahiru insistiu que ele aceitasse, então ele aceitou e retribuiu o favor. Mahiru comeu o bolo, mas se sentiu tímida e envergonhada depois, porque a troca gritava, objetivos de casal. Amani então disse a ela que se ela fizesse coisas assim sem pensar, daria às pessoas a impressão errada. Então ela pediu desculpas. Alguns dias depois, Amani encontrou Mahiru perto do elevador no caminho de casa do supermercado. Ele disse a ela que queria fazer almoço para eles e Mahiru insistiu em supervisioná-lo porque não confiava nele para não incendiar o apartamento. Um pouco mais tarde, sua refeição de escolha estava pronta e depois que Mahiru provou, ela disse a ele para nunca mais tocar em um utensílio de cozinha em sua vida. Sua avaliação esmagou seu espírito, então para fazê-lo se sentir melhor, ela o deixou comer a omelete que ela tinha feito como amostra. Ela também prometeu deixá-lo ajudá-la de tempos em tempos para que ele pudesse aprender uma coisa ou duas com uma mestre culinária. No dia seguinte na escola, Chidose implorou a Amani para organizar uma festa de véspera de Natal, mas ele não queria. A garota atrevida assumiu que era porque ele queria Depois que ele explicou quem Mahiru era para ele, começou a provocá-lo sobre ter olhos apenas para sua vizinha naquele momento.
Mais tarde, depois da escola, ele contou a Mahiru sobre a festa e a convidou para se juntar a eles, mas ela recusou. Ainda assim, ele se sentiu mal por deixá-la sozinha, então ele propôs que eles saíssem no dia de Natal, e Mahiru concordou com a condição de que ele a ensinasse a jogar videogames. Dias depois, era véspera de Natal, e Amane se sentiu como vela em sua própria casa, quando ele reclamou sobre Itsuki e Shidose estarem todos melosos. Shidose disse a ele que ele estava mostrando sinais de privação de amor. Ela então mudou de assunto e falou sobre como ela sentia pena dos caras que foram rejeitados por Mahiru. Amane disse que não se importava. Então Shidose... Começou a nevar, então ela se esqueceu de Amane e arrastou Itsuki com ela para a varanda. Alguns segundos depois, ela de repente gritou, então Amane correu lá fora para encontrá-los olhando para Mahiru, que também estava em sua varanda. Depois disso, Mahiru veio ao apartamento de Amane e Chidose não conseguia superar o fato de que o anjo da escola era a vizinha sobre quem Amane tinha falado. Mahiru explicou que ela tomou para si a responsabilidade de ajudar Amane porque o idiota tinha um histórico comprovado de incompetência. Itsuki elogiou o ato altruísta de Mahiru para manter Amane vivo, e então perguntou a Amane se o presente que ele comprou com a ajuda de Shidose era para Mahiru. Amane timidamente confirmou então, Shidose começou a provocá-los. Quando ela parou, Amane reafirmou que ele e Mahiru eram apenas amigos, mas o casal tinha suas dúvidas. Enquanto conversavam mais, Amane pediu ao casal para ficarem quietos sobre o que eles tinham descoberto. Shidose apontou que ninguém acreditaria nela se contasse que o anjo da escola estava cozinhando e cuidando de um qualquer como Amane. Ela então começou a elogiar efusivamente Mahiru, o que deixou a garota um pouco desconfortável. Então Amane explicou que Shidose não entendia o significado de espaço pessoal. Shidose imediatamente pediu saiu para buscar um ensopado de carne mas que disse havia preparado que queria ser amiga dela. Mahiru concordou, o que a deixou feliz. Então ela se apresentou formalmente e casualmente incluiu Itsuki na conversa. Itsuki brincalhão disse a Mahiru que ela poderia procurá-lo se Amane se esquecesse de agir como um cavalheiro, mas Mahiru defendeu Amane. Isso fez o idiota se sentir bem consigo mesmo e, felizmente, Shidose estava ocupada demais conversando com Mahiru para provocá-lo. Algumas horas depois, após Shidose e Itsuki saírem, Amane pediu desculpas a Mahiru por tê-la envolvido com seus amigos malucos. Mahiru disse que estava tudo bem porque ela raramente tinha a chance de fazer novos amigos. Eles então conversaram um pouco sobre Assim que a porta se fechou atrás dela, Amane pensou consigo mesmo que teria adorado manter o segredo deles entre eles por um pouco mais de tempo. No entanto, ele não entendia por que se sentia assim. Quando ela voltou mais tarde, eles compartilharam a comida e Mahiru não conseguiu evitar observar Amane enquanto ele comia. Quando toda a comida acabou, ela disse que gostava de como ele parecia feliz sempre que comia. Amane disse que era porque a comida dela era deliciosa, o que a fez sentir-se feliz. Enquanto lavava a louça, ele perguntou como ela havia aprendido a cozinhar e ela contou que sua babá a havia ensinado. Para ela, a comida da mulher tinha gosto de pura felicidade e ela não achava que conseguiria recriar aquilo. Amane garantiu que ela já havia conseguido porque era assim que a comida dela tinha gosto para ele. Essa declaração deixou Mahiru momentaneamente atordoada. Então, quando Amane perguntou o que estava errado, ela admitiu que não tinha percebido que sua comida era tão boa. Amane ficou decepcionado ao ouvi-la se menosprezar daquele jeito, então reafirmou que poderia comer aquilo o dia todo, todos os dias. No dia seguinte, Mahiru veio como combinado, e depois do almoço, eles começaram a jogar videogame. No entanto, Mahiru continuava perdendo, então Amane pegou o controle para mostrar como se fazia. Quando percebeu quão perto eles estavam, ele rapidamente se afastou e pediu desculpas. Mas Mahiru disse que estava tudo bem. Ela então continuou jogando enquanto Amane observava. E como era um jogo de corrida, Mahiru começou a inclinar-se junto com os personagens. Foi só quando ela se inclinou demais e caiu no colo de Amane que percebeu o que estava fazendo. Amane a ajudou a sentar-se novamente, mas então começou a rir porque achou a situação divertida. Mahiru não compartilhava seus pensamentos, então começou a fazer beicinho e a socar seu joelho com os punhos. Algum tempo depois, Mahiru finalmente ganhou o jogo, e quando Amane a parabenizou, ela irradiou orgulho. Isso fez o coração dele pular algumas batidas. Então ele rapidamente se levantou e foi buscar o presente que havia comprado para ela. Mahiru ficou surpresa quando abriu e encontrou uma carteira fofa. Então admitiu que não tinha pensado que Amane tinha senso de estilo. Quando Amane perguntou o que ele havia feito para merecer tal... Então ela tentou entender o que deu errado. Ouvindo isso, Amane perguntou como ela sabia como era o seu estilo de vestir no passado e ela contou que a mãe dele tinha enviado fotos. O cara ficou desapontado, para dizer o mínimo. Então argumentou que não tinha mudado muito, mas Mahiru discordou. Ela disse que ele tinha deixado a franja esconder suas características e, sem pensar, moveu o cabelo do rosto dele. Ver o rosto dele assim a pegou desprevenida porque ela sabia que ele era bonito, mas não tinha percebido o quão bonito ele realmente era. A proximidade deixou Amane um pouco tímido, então ele tentou retribuir o gesto apenas para ficar hipnotizado pela beleza dela. Os dois então ficaram olhando um para o outro até Mahiru falar, dizendo que também tinha preparado um presente para ele. O
Sem perder tempo, deixasse ficar porque não queria ficar sozinha. E a garota começou então ele decidiu colocá-la na sua cama. Ela tentou esconder, puxando o cachecol e cobrindo os olhos dele, mas o calor nas bochechas a empurrou para ficar na varanda. A Manny nem esperou 10 segundos antes de vir colocar um cobertor sobre ela, porque não queria que ela ficasse doente. Enquanto ficavam observando as estrelas naquele momento muito clichê, a Manny agradeceu Mahiru por não deixá-lo morrer de fome e viver em um chiqueiro nos últimos 2 meses. Mahiru disse que foi um prazer ajudar e disse que estava feliz por tê-lo conhecido. No dia seguinte, Mahiru pegou um resfriado, mas teimosamente se recusou a descansar. Então, a Manny a pegou no colo para levá-la para casa. Imediatamente ela implorou para que ele a... Ele passou o resto do dia cuidando dela. Alguns dias depois, no dia de ano novo, segurou a mão dela até que ela finalmente adormecesse. Quando a manhã chegou, ele continuou suas tarefas e depois que ela comeu, ele sentou ao lado dela para fazer companhia. Mahiru agradeceu por ele cuidar dela e admitiu que sua babá era a única outra pessoa que tinha feito isso. No entanto, ela nunca passou a noite, então ela geralmente ficava sozinha até que a mulher voltasse. A Manny não pôde deixar de simpatizar com ela, então garantiu que não sairia do lado dela até que ela estivesse bem. Mahiru disse que ele não precisava se esforçar por causa dela, mas a Manny disse que não se importava. Um pouco mais tarde, ela adormeceu. E enquanto a Manny a observava, ele se perguntou se... A Manny e Mahiru assistiram juntos à cerimônia do toque do sino. Então virou para informar. Assim que desejaram um feliz ano novo um ao outro, seus telefones vibraram com mensagens. Então decidiram responder. A primeira mensagem que a Manny viu foi de Itsuki, que queria saber se a véspera de ano novo de Amani tinha sido cheia de eventos. A Manny rapidamente respondeu uma mensagem, dizendo para ele cuidar da própria vida, mas no momento seguinte, recebeu uma mensagem de sua mãe perguntando a mesma coisa. Desta vez, ele não pôde evitar corar como uma colegial com uma paixão. No entanto, enviou uma resposta dizendo, sem comentários. A próxima mensagem era do pai. E além de desejar um feliz ano novo, seu pai perguntou se ele e sua mãe poderiam aparecer em 2 dias. A Manny. Mas a cabeça da garota de repente caiu em seu ombro. Ela tinha adormecido. E a Manny suspeitou que era porque ela estava cansada de todo o cozimento que fez mais cedo. Ele gentilmente tentou acordá-la, mas ela caiu em seu colo. E a primeira coisa que ele notou foi como ela cheirava bem. Quando voltou a si, começou a debater se deveria acordá-la ou levá-la de volta ao apartamento dela. Depois de pesar as 2 opções, decidiu que nenhuma seria boa, já que não queria perturbá-la, então a colocou em sua cama. De manhã, quando foi verificar como ela ainda estava dormindo, então ele aproveitou o tempo para admirar e tocar o rosto dela. Quando tentou tocar o rosto dela, Mahiru abriu os olhos, mas por algum motivo, fechou-os novamente e começou a esfregar contra a mão dele como um gato. No entanto, quando a névoa do sono se dissipou de seu cérebro, ela percebeu que era a Manny na frente dela e quase pulou da cama de constrangimento. A Manny rapidamente explicou por que ela estava em sua cama, mas Mahiru ainda se sentiu constrangida e até cobriu o rosto. O comportamento dela confundiu a Manny. Mas ele também notou que ela parecia adorável, então seu rosto começou a corar também. Naquele momento, alguns itens essenciais da linguagem de amor, já que ele sempre tocava as bochechas dela, como se não conseguisse se cansar delas. As palavras dela fizeram ele perceber que ela estava acordada quando ele tocou a bochecha dela na noite anterior. Mahiru disse que não disse nada porque teria sido constrangedor, mas a Manny sentiu que ela deveria ter falado. Ele lembrou que era um cara e poderia ter se aproveitado dela se fosse um degenerado. Assim que ouviu isso, Mahiru deitou novamente e cobriu o rosto, sentindo-se super constrangida. 2 dias depois, os pais de Amani apareceram como combinado e Amani notou que sua mãe tinha uma mala com ela. Então perguntou se ela estava indo fazer uma viagem. A mulher afirmou que... e então entrou para cumprimentar Mahiru. Amani e seu pai entraram depois dela, então seu pai se apresentou para Mahiru e agradeceu por cuidar do filho dele. Mahiru disse que não era grande coisa. Mas a mãe de Amani disse que era porque o filho deles era pior que um desleixado. O marido dela, brincando, a advertiu para parar de jogar o filho deles debaixo do ônibus, mas Amani concordou que sua mãe não estava errada. Depois de conversarem por mais alguns minutos, Mahiru serviu chá para eles e a mãe de Amani fez um comentário que levou ela e o marido a flertarem descaradamente. Vendo isso, Mahiru disse a Amani que os pais dele eram muito apaixonados. Mas o garoto era um hater, então ele disse que eles estavam sendo desnecessariamente exagerados. Nesse momento, sua mãe perguntou se eles já haviam visitado o santuário para fazer uma oração de ano novo, e eles responderam que não. A resposta deles a deixou animada. Então ela perguntou se eles gostariam de ir com eles, e disse que até trouxe um kimono do Mahiru para vestir. A Manny disse a sua mãe que ele não iria porque não queria que nenhum de seus colegas de classe o visse com Mahiru, e tivesse a ideia errada, mas sua mãe apenas disse a ele para fazer o possível para não ser pego. Mais tarde, enquanto ela estava ajudando Mahiru a se vestir, pai e filho tiveram tempo para conversar. No entanto, Amani foi pego de surpresa quando seu pai perguntou se ele estava feliz por se mudar para a cidade. A pergunta trouxe uma lembrança à mente de Amani, mas ele não se aprofundou nisso e disse ao seu pai que as coisas estavam muito mais fáceis para ele agora. Naquele momento, Mahiru saiu do quarto e Amani esqueceu de respirar por alguns segundos. Ele também não sabia o que dizer para elogiá-la. Então sua mãe disse a ele. No entanto, antes de saírem de casa, o mano de repente se transformou em Shakespeare, deixando Mahiru tímida.
Ela então pediu para ele se aproximar e sussurrou em seu ouvido que ele estava limpo e bonito. O elogio deixou Amani atordoado demais para falar. Então ela se afastou, deixando-o com seus pensamentos. Mais tarde no santuário, Amani notou que Mahiru estava com dificuldade para andar, então ele ofereceu sua mão e a guiou até a área de oração. Depois de fazerem suas orações, eles foram para outro lugar esperar pelos pais de Amani. Então Amani perguntou a Mahiru o que ela havia pedido. Mahiru disse que orou por boa saúde, segurança e mais dias tranquilos com ele. Amani imediatamente a lembrou que tranquilidade não estava nas cartas para eles porque sua mãe era uma peste crônica. Mahiru riu e disse a ele que na verdade gostava da companhia de sua mãe. Então Amani desejou a ela tudo de melhor. No momento seguinte, o tema da discussão deles os chamou para tomar algumas bebidas. No dia seguinte, a dupla se despediu dos pais de Amani, e o pai de Amani o lembrou de voltar para casa nas férias de verão. Ele também deu indiretas de que deveria trazer Mahiru junto, mas Amani propositalmente as ignorou. Dias depois, as aulas recomeçaram para o novo semestre e rumores sobre Mahiru ter um namorado começaram a voar por toda parte. Descobriu-se que alguém a havia visto de mãos dadas com Amani, mas felizmente não o havia reconhecido. Então, depois da escola, ele conversou com Mahiru sobre isso, e ela sugeriu que ignorassem os rumores até que eles morressem. No entanto, ela perguntou se ele também achava que eles pareciam um casal naquele dia. Amani disse que não achava, já que era difícil imaginar Mahiru em um relacionamento com alguém como deixando-o tímido e envergonhado. Quando ele finalmente conseguiu falar, ele a agradeceu e foi lavar a louça porque precisava estar ocupado. Enquanto isso, Mahiru sentou-se, escondendo o rosto em um travesseiro, porque seu desabafo também a surpreendeu. Semanas depois, Tito se veio até Amani para pedir conselhos sobre que tipo de chocolate comprar para Itsuki para o Dia dos Namorados. A reação inicial de Amani foi confusão, já que ele não conseguia entender por que ela viria até ele para pedir ajuda. Então ela explicou que era porque ele era um cara, e caras deveriam saber o que caras gostavam. Amani concordou, mas também disse que seus gostos eram diferentes dos de Mitsuki, já que o cara escolheu namorar uma pessoa louca como ela. Shidose não pensou duas vezes e retrucou, dizendo que os gostos de Amani também eram questionáveis, já que ele afirmava que via Mahiru apenas como amiga. Mahiru quase derramou o chá que estava servindo naquele momento, e Amani começou a desejar que pudesse desaparecer como a linha do cabelo de Saitama. Eventualmente, a vibração constrangedora amenizou, e enquanto eles tomavam o chá que Mahiru havia preparado, Tito se perguntou a Amani que tipo de chocolates ele gostava, já que ela queria dar alguns para ele também. Amani disse que preferia algo que não fosse muito doce, e avisou Shidose para não. E então perguntou a Mahiru se ela estava dando chocolates para alguém. Mahiru respondeu que daria apenas para as garotas de sua turma e Chidose, porque se ela desse para os garotos eles ficariam iludidos. Chidose concordou e prometeu dar chocolates a ela também, dizendo que seriam chocolates de verdade, diferente do que ela planejava dar para Amani. Amani imediatamente reclamou, então ela garantiu que seriam pelo menos comestíveis quando o Dia dos Namorados chegou. Todas as garotas da turma de Amani foram para o lado de Katowaki, abençoando-o com chocolates. Isso deixou os outros garotos visivelmente com ciúmes, mas Amani e Itsuki não se importavam, já que era sempre a mesma rotina desde que eram jovens. Quando Amani disse que nunca entenderia a empolgação de receber chocolates, Itsuki disse a ele para se preparar para os chocolates especiais de Titus. Para Amani, isso soou mais como uma ameaça do que um aviso, então ele exigiu saber o que a diaba desequilibrada estava tramando. Itsuki alegremente revelou que ela havia feito algo chamado chocolate russo, explicando que era basicamente roleta russa em forma de chocolate. No entanto, em vez de balas, ela colocou pimentas habanero, ameixas em conserva e wasabi em alguns dos chocolates. Amani instantaneamente ficou preocupado com sua língua, mas Itsuki ignorou e perguntou se Amani receberia chocolates de Mahiru. Amani disse que não sabia porque Mahiru não era obrigada a dar chocolates a ele. Horas depois, a escola acabou, e Shidose alegremente apresentou a Amani os chocolates que ela havia feito para ele. Depois que ele os aceitou, ela prometeu que ele os amaria, mas nenhum dos garotos acreditou nela. Decidindo que esse era problema deles, Shidose disse adeus e foi embora. Então Itsuki desejou boa sorte a Amani e foi atrás dela. Agora sozinho, Amani olhou para cima e notou que Katowaki ainda estava sentado em sua mesa. Era óbvio que ele não sabia o que fazer com todos os seus chocolates. Então Amani se aproximou dele e ofereceu-lhe uma sacola de compras. O garoto ficou surpreso com um gesto gentil, mas aceitou e agradeceu a Amani. Naquela noite, Amani decidiu provar os chocolates de Chitose contra seu melhor julgamento e começou a se arrepender após a primeira mordida. Gerou conversas entre seus colegas de classe, mas os garotos os ignoraram o gosto ruim e ele agradeceu. No entanto, ele notou que ela estava agindo estranhamente, então perguntou o que estava errado. Mahiru de repente ficou tímida e fugiu, dizendo que tinha coisas para fazer em casa. Confuso, Amani tentou ir atrás dela, mas parou quando notou a sacola que ela havia deixado pendurada na porta. Nela havia um bilhete agradecendo-o por tudo que ele havia feito por ela. E quando ele olhou dentro, viu uma caixa de orangetes. Intrigado, Amani imediatamente mordeu uma e ficou feliz que Mahiru tivesse salvo seu paladar. No dia seguinte na escola, Katowaki se aproximou de Amani para agradecê-lo pela ajuda que havia prestado. A interação em comum
Depois que Katowaki foi embora, Itsuki se aproximou de Amane e perguntou quando eles se tornaram amigos. Amane explicou o que aconteceu, mas a única coisa que Itsuki percebeu foi o fato de ele ter uma sacola de compras dentro de sua mochila. Amane disse que era força de hábito, mas Itsuki o provocou, dizendo que era por causa de Mahiru. De alguma forma, a conversa mudou para a incapacidade de Chitose de fazer tarefas domésticas sem bagunçar as coisas. Itsuki afirmou que isso fazia parte de seu charme, e disse que ela teria descoberto tudo quando se casassem. Ao mencionar casamento, Amane lembrou Itsuki que seu pai não aprovava seu relacionamento com Chitose. Itsuki disse que a aprovação do velho não importava porque ele amava Chitose, e com o tempo ele faria o homem ver o... Amane desejou-lhe boa sorte e Itsuki desejou o mesmo a ele, sugerindo que era hora de Amane tentar conquistar Mahiru. Mais tarde, quando Amane voltou para casa, encontrou Mahiru então Amane começou a provocá-la. Então ele agradeceu a ela pelos orangetes. Quando perguntou o que ela queria em troca, Mahiru disse-lhe que ele não precisava retribuir, mas Amane insistiu que tinha que fazer isso. Após muita persuasão, ela concordou, então ele prometeu que conseguiria algo que ela adoraria no dia branco. Enquanto conversavam mais, Mahiru perguntou quando era o aniversário de Amane e ele disse que era 8 de novembro. Imediatamente, seus olhos se estreitaram e ela perguntou por que ele não havia contado antes. Como eles já se conheciam naquela época, Amane explicou que não achou necessário, porque estavam apenas começando a se conhecer na época. Mahiru concordou, mas insistiu que... Nervosa, Mahiru bateu nele com seu travesseiro e disse-lhe para parar de zombar dela. Depois que ele fez isso, alguns dias depois, Amane foi a uma joalheria e pediu ajuda à funcionária para escolher um presente do dia branco. A mulher presumiu que era para sua namorada, mas Amane esclareceu que era para uma amiga próxima. Quando o dia branco chegou, ele se vestiu bem, o que era algo a que Mahiru não estava acostumada. Ele explicou que não queria parecer desleixado para uma ocasião tão especial, mas disse que poderia trocar de roupa se ela não gostasse. Mahiru garantiu-lhe que gostou do que viu, então ele entregou-lhe o presente, e ela agradeceu. Quando ela abriu, ficou surpresa ao ver uma pulseira e um cupom desenhado à mão para qualquer coisa que ela quisesse dele. Ela então pediu que ele colocasse a pulseira. No dia seguinte, ele saiu com Itsuki. E o garoto notou a mudança em Amane, mas Amane continuou negando. Quando ele chegou em casa mais tarde, Mahiru o recebeu, mas não ficou feliz em saber que ele havia comido comida lixo. Quando ela começou a reclamar, ele agarrou sua mão para fazer uma observação, mas então a soltou porque achou que era inapropriado. Mahiru garantiu-lhe que não se importava que ele a tocasse, mas Amane ainda se sentiu constrangido, então perguntou onde estava a pulseira dela. Mahiru disse-lhe que a havia removido porque estava fazendo tarefas domésticas. Ela então agradeceu por todas as coisas que ele havia conseguido para ela. No entanto, Amane de repente correu para seu quarto para se esconder porque a fofura dela estava dificultando sua respiração. Alguns dias depois, Itsuki brigou com seu pai por causa de Chitose, então ele perguntou a Amane se poderia ficar com ele por alguns dias, já que as férias de primavera começariam no dia seguinte. Amane concordou e enviou uma mensagem para Mahiru para avisá-la que teriam um convidado. Quando chegaram em casa mais tarde, Mahiru os recebeu e Itsuki pediu desculpas por invadir seu ninho de amor. Isso fez Amane pisar em seu pé, então Mahiru o repreendeu por maltratar o pobre garoto, e ele nem pôde argumentar. Um pouco mais tarde eles se sentaram para comer, e Itsuki disse a Amane que ele era o cara mais sortudo da terra, porque comia comida tão deliciosa todos os dias. Amane nem tentou negar, e elogiou Mahiru por mais um trabalho bem feito. Mais tarde, enquanto os garotos deitavam no quarto de Amane, Itsuki disse a Amane que seu medidor de amor havia detectado seus sentimentos por Mahiru. Amane garantiu-lhe que seu medidor estava quebrado, mas Itsuki disse que ele não podia enganá-lo e apontou coisas que havia notado. A primeira era que, apesar dele ser um perdedor antissocial, Mahiru ainda saía com ele e o tratava como se ele importasse. Em segundo lugar, eles confiavam um no outro completamente e estavam em sintonia na maior parte do tempo. Amane ainda tentou contestar esses fatos, então Itsuki aconselhou-o a ter calma e examinar adequadamente seu relacionamento com Mahiru. No dia seguinte, Amane recebeu uma ligação de Chitose, que disse que era injusto que Itsuki estivesse morando em sua casa e comendo a comida de Amane sem ela. Amane disse-lhe que ela estava reclamando com a pessoa errada, e disse que se ela estava tão desesperada para comer a comida de Mahiru novamente, deveria ligar para ela. Não foi surpresa que a garota boba não tivesse pensado em fazer isso antes, então ela desligou e fez exatamente isso. Horas depois, ela apareceu no apartamento de Amane com uma bolsa de viagem e disse-lhe que passaria a noite no apartamento de Mahiru. Conhecendo como Chitose era, Amane imediatamente deduziu que ela não havia dado a Mahiru nenhuma chance de recusá-la. Quando ele começou a reclamar, Mahiru disse-lhe para se acalmar e garantiu-lhe que não se importava de ter Chitose por perto. Amane tinha suas dúvidas, mas concordou em deixar o assunto e perguntou o que teriam no almoço. Mahiru disse-lhe que era omelete porque Chitose. Amane apreciou uma decisão que Chitose tomou e disse a Mahiru que mal podia esperar para comer, porque seu omelete era o melhor. Mahiru imediatamente começou a corar e o casal que estava observando sua interação do lado se perguntava por quanto tempo eles permaneceriam em negação. Depois do almoço, Chitose começou a elogiar Mahiru. Então Amane aconselhou-a a ter algumas aulas de culinária e autoaperfeiçoamento com Mahiru.
Chitose imediatamente disse que passaria nas aulas de autoaperfeiçoamento, porque mesmo adorando Mahiru, a garota era um pouco rígida demais. Na escola, ela sempre ficava sozinha, e se não fosse pelo fato de todos estarem hipnotizados por sua beleza e inteligência, teriam publicamente a rotulado de rainha dos snobos. Ela disse que não foi até começar a conversar e sair com Mahiru, que percebeu que tinha a ideia errada sobre Mahiru. De repente, ela abraçou Mahiru e disse-lhe que se ela jogasse suas cartas direito, poderia transformar Amane em um admirador maior do que os fãs de Gojo. Mahiru disse-lhe que nunca se aproveitaria de Amane daquela forma, então Shidosa deixou o assunto de lado. Mais tarde, depois de Amane sair do chuveiro, ele recebeu uma foto de Mahiru segurando seu ursinho de pelúcia de Shidosai, e ficou constrangido. Vendo isso, Itsuki tirou uma foto dele e enviou para Shidose para mostrar a Mahiru, já que os dois tinham decidido fazer de cupido. No dia seguinte, Itsuki foi para casa com Shidose, porque ele não queria continuar se impondo a Amane. Naquela mesma semana, Amane estava voltando para casa quando encontrou Mahiru conversando com uma mulher desconhecida em frente ao apartamento dela. Curioso sobre quem era a mulher, ele se escondeu perto das escadas e ouviu a conversa delas. A mulher disse com raiva a Mahiru que ela era um espinho na sua carne e continuou reclamando, o que fez Amane sentir pena de Mahiru. Depois que a mulher foi embora, Amane se aproximou de Mahiru para ver se ela estava bem, e Mahiru disse que estava. Aparentemente, a mulher era sua mãe, e era a rotina normal dela menosprezar sua filha. Quando Mahiru tentou entrar no apartamento, Amane segurou sua mão e a levou para o lugar dele, porque ele sabia que ela estava triste. Quando se acomodaram, Mahiru contou-lhe sua história e não era uma história bonita. Seus pais foram forçados a se casar porque suas famílias tinham um interesse mútuo, então eles concordaram em nunca ter filhos. No entanto, algo aconteceu entre eles e Mahiru nasceu. Como nunca a quiseram em primeiro lugar, ela foi colocada aos cuidados de uma babá e passou a maior parte do tempo tentando chamar a atenção dos pais. Infelizmente, nada do que ela fez funcionou, e eles continuaram negligenciando-a. A única razão pela qual eles ainda não tinham se divorciado era que nenhum deles queria ser forçado a ficar com ela. Então decidiram esperar até ela terminar a escola para conseguir o divórcio com que vinham sonhando. Sua mãe havia revelado tudo isso a ela naquele dia em que Amane a encontrou no parquinho, e foi por isso que ela parecia tão deprimida. Amane não conseguia acreditar no que tinha ouvido, mas apesar de sua raiva em relação aos pais dela, tudo o que ele queria fazer era fazer Mahiru se sentir melhor. Então ele colocou um cobertor sobre a cabeça dela e a abraçou, enquanto ela chorava copiosamente. Quando ela saiu de sua montanha-russa emocional, Mas Amane disse-lhe que ela não precisava fingir. Ele disse que estava tudo bem ela ser vulnerável na frente dele, e ofereceu todo o apoio de que ela precisava, porque ele a via por quem ela era. Dominada por suas palavras e gentileza, Mahiru abraçou Amane novamente. Mais tarde, ele percebeu que ela estava agindo com timidez, então perguntou por quê, e ela admitiu que era um pouco embaraçoso que ele a tivesse visto naquele estado. Amane disse que não era grande coisa, e lembrou-a do que havia dito antes, então ela relaxou e pediu-lhe para dar uma volta com ela. Enquanto caminhavam pelo parque, ela perguntou a Amane como ele se sentia sobre o próximo semestre. Ele disse que a ideia de mudar de turma era deprimente, mas Mahiru disse que estava na verdade animada com isso. Amane perguntou se era porque eles poderiam acabar na mesma turma, mas ela se recusou a responder. Por causa disso, eles continuaram sua caminhada em silêncio, até que Mahiru de repente abraçou Amane por trás e agradeceu-lhe por tudo o que ele havia feito por ela. Amane tentou olhar para ela, mas ela implorou para que ele continuasse olhando para frente e disse tudo o que queria dizer. Quando ela terminou, ela o soltou e admitiu que nunca gostou de flores de cerejeira ou primavera, porque ela estava sempre sozinha. Amane disse-lhe para parar de morar no passado e seguir em frente com ele ao seu lado. Eventualmente, o dia do novo semestre chegou, e Itsuki perguntou a Amane se ele estava animado por estar na mesma turma que Mahiru. Como era de se esperar, ele agiu como se não se importasse, mas Mahiru o pegou olhando para ela. Naquele momento, Katowaki, que também estava na mesma turma, aproximou-se de Amane para cumprimentá-lo, mas por alguma razão, ele se lembrou de um cara do seu passado e de repente ficou deprimido. Ele permaneceu assim mesmo depois da escola? Então Mahiru perguntou qual era o problema. Amane assegurou-lhe que não era nada sério, mas seu rosto ainda dizia o contrário. Quando Mahiru continuou olhando para ele, ele perguntou se seu cartão de visita finalmente a havia hipnotizado, e ela disse-lhe para no Pacostiche. Acontece que ela estava olhando para o cabelo dele e perguntou se poderia tocá-lo, o que o surpreendeu. No entanto, ele concordou, então ela pediu que ele colocasse a cabeça no colo dela. Este foi outro pedido surpreendente, então ele hesitou antes de obedecer. Quando ela começou a acariciar seu cabelo, Amane perguntou o que ela faria se ele tentasse fazer algo inapropriado. Mahiru respondeu que não estava preocupada porque ele era preguiçoso demais para fazer qualquer coisa. Enquanto ela continuava o que estava fazendo, ele se perguntou se ela estava tentando animá-lo, como se ela tivesse ouvido seus pensamentos. Mahiru falou, dizendo que foi Shidosa quem lhe disse que acariciar a cabeça de um cara o faria se sentir melhor. Amane avisou-a para não aceitar conselhos de Shidosa, pois a garota não hesitaria em dar maus conselhos. Enquanto continuava acariciando seu cabelo, ela perguntou o que ele achava dos novos arranjos de classe.
Amani admitiu que não esperava que acabassem na mesma turma, mas agora que estavam, precisavam ter cuidado extra para que ninguém descobrisse sobre eles. Mahiru não pareceu gostar disso, então ela puxou a bochecha dele e disse que ele deveria pelo menos fingir que estava chateado por manter distância dela. Ela então disse que não se importava contanto que não se tratassem como estranhos quando estivessem sozinhos. Logo, Amani adormeceu. E quando acordou mais tarde, encontrou Mahiru olhando para ele. Imediatamente ele saiu do colo dela e perguntou por quanto tempo havia dormido. Mahiru disse que foi por 1 hora, e disse que ele parecia fofo enquanto dormia. Sendo um cara durão, ele se recusou a aceitar. Então Mahiru puxou sua bochecha novamente e disse que ser tsundere não combinava com ele. Amani ficou tão envergonhado que depois que ela o soltou, ele se virou e começou a fazer beicinho. No dia seguinte, após a escola, ele passou pelo fliperama no shopping e jogou nas máquinas de garra. Quando voltou para casa mais tarde, Mahiru ficou surpresa ao ver que ele tinha uma sacola cheia de bichos de pelúcia. Depois do jantar, ele se juntou a ela na sala de estar, onde ela estava admirando os animais, então ela agradeceu por tê-los ganho para... Ela ficou perturbada. Ele também fez alguns elogios, mas Amani disse que não conseguia evitar porque ela parecia fofa. Ele então começou a acariciar a cabeça dela, esperando acalmá-la, e funcionou. Mas ela de repente perguntou o que ele queria em troca dos presentes. Amani disse que ela não precisava lhe dar nada, mas Mahiru insistiu que era o mínimo que podia fazer para retribuir tudo o que ele havia feito, vendo o quão adamante ela estava sendo. Amani cedeu e disse que gostaria de um pudim de arroz com ovo. Mahiru pensou que ele estava apenas jogando pelo seguro, mas concordou em fazer o pudim de qualquer forma. No dia seguinte, ela foi ao supermercado comprar os ingredientes necessários e quando Amani provou o produto final, ele elogiou a culinária. E quando o excesso ficou demais, a garota perturbada se levantou para limpar a cozinha. No entanto, Amani a puxou de volta e disse que limparia para ela. Então ela foi enterrar o rosto no sofá. No dia seguinte, Katowaki se aproximou de Amani e Itsuki e perguntou se eles queriam almoçar com ele. Os garotos acharam estranho que ele de repente começasse a agir amigavelmente com eles. Então ele explicou que só queria ser amigo. Itsuki imediatamente o aceitou. Mas Amani ainda estava cético. Então ele perguntou se Katowaki tinha certeza de que queria se juntar ao vagão dos perdedores. Katowaki reafirmou sua razão e garantiu que estava preparado para ir até o fim. Então Amani parou de interrogá-lo. Naquele momento, ele olhou para cima e notou que Mahiru estava observando-os, mas a garota não parecia feliz. Então, quando estavam saindo depois da escola, ele perguntou por que ela estava inflando as bochechas como um esquilo. Mahiru admitiu que estava com ciúmes de todos que conseguiam falar e sair com ele na escola. Amani perguntou se ela ficaria completamente bem se as pessoas descobrissem que ela era amiga de alguém como ele, e isso a irritou. Ela lembrou de que ele não deveria se menosprezar por nenhuma razão. Então ele pediu desculpas, dizendo que não queria que as coisas ficassem estranhas para ela. Mahiru garantiu que nada aconteceria se começassem a falar um com o outro na escola, e sugeriu que começassem devagar. A oportunidade se apresentou no dia seguinte, quando o professor pediu que formassem grupos para o projeto de culinária. Mahiru não hesitou em fazer equipe com Amani, Itsuki e Chidosai, e seus colegas começaram a sussurrar entre si. Depois da escola, eles se encontraram para planejar o cardápio, e Shidose começou a provocar Amani por tentar tomar a liderança. Ela apontou que ele era o mais inútil na cozinha, mas Amani disse que podia fazer uma omelete. Mahiru revelou que a chamada omelete dele era na verdade ovos mexidos, que tinham gosto de papelão. Dias depois, realizaram a prática de culinária e Chitose notou que Amani e Mahiru estavam em sincronia. Quando ela continuou olhando para eles, eles disseram para ela se concentrar em sua tarefa. Então ela fez, logo a comida estava pronta. Então Amani e Mahiru foram buscar a salada na geladeira. No caminho de volta, Amani rapidamente puxou Mahiru para fora do caminho para evitar que sopa respingasse nela, porque alguns de seus colegas surpreendendo todos, embora apenas nunca o tinham visto agir daquela maneira antes. Quando voltaram para Itsuki e Chidosai, esta última provocou Amani por agir todo protetor com Mahiru. Amani disse que era a única maneira de garantir que aqueles idiotas nunca perceberiam que tinham feito algo errado. Naquela noite, Mahiru disse que mal podia esperar até que pudessem falar livremente em público, então Amani a provocou um pouco. No entanto, ele prometeu fazer o seu melhor e acariciou a cabeça dela para confortá-la. Algum tempo depois, Amani e Mahiru discutiram a próxima semana dourada e Mahiru disse que não sabia o que fazer com todo aquele tempo livre. Amani perguntou se ela havia cancelado seus planos de culinária com Chiyose, e ela disse que ainda... Amani disse que podia se relacionar com o que ela sentia porque não tinha nada planejado, então ela entregou seu ingresso de qualquer coisa que você quiser. Ela perguntou se ele poderia lhe dar um dos seus dias da semana dourada, já que ela queria ir às compras e sair depois. Amani disse que ela não precisava usar seu ingresso para sair com ele. Mas Mahiru disse que era algo que ela precisava fazer. Vendo que ela não cederia, Amani cedeu e eles começaram a falar sobre os lugares que poderiam visitar.
Amane timidamente admitiu que sempre quis ir a um cat-café. Mahiru achou que era uma boa ideia e disse que poderiam visitar um fliperama depois. Na semana seguinte, Chidori veio para sua aula de culinária. E como sempre, ela e Amane não resistiram a trocar farpas um com o outro. Como estavam usando a cozinha dele para praticar, Mahiru havia prometido fazer algo para ele. Mas Amane não confiava que Chidori não colocaria algo estranho nisso. Chidori prometeu que a refeição seria uma melhoria dos chocolates russos. Mas ele permaneceu cético. Quando Mahiru começou a ensinar Chidori, Amane os observou por um tempo, mas então ele adormeceu. Ele ficou surpreso ao ver que estava descansando no ombro de Mahiru. Ela disse que ele se inclinou para ela quando ela se sentou, então ele rapidamente pediu desculpas. Mahiru tentou explicar que não estava culpando-o, mas Chidori pigarreou, lembrando-os de que ainda estava na sala. Ela então começou a provocá-lo sobre estarem todos aconchegados um com o outro, mas Amane habilmente desviou a conversa daquilo. Ele perguntou se ela havia feito algo com ele enquanto dormia, e ela disse que mexer com ele só era divertido quando ele estava acordado. Eventualmente, o trio se sentou para comer, e quando terminaram, Chitosa pegou as sobras e foi para casa. Agora sozinhos, Amane e Mahiru foram sentar no sofá e Mahiru admitiu que foi ela quem mexeu com ele enquanto dormia. Ela disse que brincou com as bochechas e cabelo dele, mas foi apenas porque ele parecia fofo. Amane apontou que essas coisas não contavam como uma brincadeira, porque ele também gostava de tocar as bochechas e cabelo dela. No momento seguinte, ele tocou o rosto dela, fazendo-a ficar nervosa, mas ela não se afastou. Em vez disso, ela lembrou de que passariam um dia seguinte juntos e perguntou se ele preferia que ela se vestisse casualmente, ou como se ela estivesse indo ao Met Gala. Amane não achava que importava, mas quando ela continuou insistindo, ele escolheu casual. No dia seguinte, quando Mahiru apareceu na porta da frente de Amane, ele ficou sem palavras. Como ela se esforçou para ficar bonita, felizmente, ele se lembrou de suas boas maneiras e a elogiou antes de saírem. O primeiro lugar que visitaram foi o café de gatos, mas quando Mahiru tentou brincar com um dos gatos, ele se afastou, deixando-a triste. Amane explicou que os gatos precisavam de tempo para se acostumar com as pessoas e garantiu que o gato eventualmente se tornaria amigável com ela. Ele então comprou para ela uma bebida de chocolate com um desenho de gato. Mas Mahiru disse que era fofo demais, então ela não conseguia se obrigar a bebê-lo. Amane conseguiu convencê-la a beber. E eles deixaram que ela bebeu, ele tirou uma foto de sua boca coberta de espuma. Mahiru imediatamente reclamou sobre isso, mas ele garantiu que ela estava fofa, então ela o deixou ficar com a foto. Depois disso, eles foram sentar, e mesmo que Mahiru tivesse um gato em seu colo, ela não conseguia parar de olhar para o que estava no colo de Amane, porque era aquele que ela havia se aproximado primeiro. Amane disse a ela que o gato o lembrava dela, mas Mahiru não conseguia entender por quê. Ele então explicou que assim como o gato era cauteloso com ele quando se conheceram, ela baixou a guarda depois de conhecê-lo melhor. Mahiru começou a fazer bico e perguntou se ele a havia tratado como um gato esse tempo todo, mas ele negou. Eventualmente, Amane avisou na cabeça dela, mas antes ele disse a Mahiru que ficaria bem nela e a encorajou a entrar e experimentá-lo. Enquanto ela estava se vestindo, duas garotas se aproximaram dele e tentaram convencê-lo a sair com elas. Amane estava no processo de recusá-las quando Mahiru de repente deu as mãos com ele. Como se estivesse marcando seu território, Amane não pôde fazer nada enquanto ela o arrastava para longe. Mas pela sua expressão, ele sabia que ela não estava feliz, então para compensá-la, ele ganhou um gato de pelúcia da máquina de garras quando chegaram ao fliperama e deu a ela. Mahiru aceitou feliz o presente e prometeu cuidar dele como dos outros bichos de pelúcia que ele havia ganhado para ela. Ver sua expressão levou Amane a... Como parecia que eles estavam em um encontro, ele assumiu que eles estavam em um relacionamento. No dia seguinte, então eles tiveram que explicar sua situação a ele durante as bebidas. Eles também pediram para ele não contar a ninguém na escola, e ele garantiu que seus lábios estavam selados. Depois de se separarem, Mahiru e Amane decidiram ir para casa. Mas enquanto esperavam pelo trem, Amane começou a se desculpar. Ele se culpou por Katowaki tê-los visto, mas Mahiru apontou que eles estavam em um lugar público. Apesar disso, Amane continuou se culpando, e quando ele começou a falar mal de si mesmo novamente, ela perdeu a paciência. Sua falta de autoconfiança e a constante autossabotagem eram algo que ela não conseguia entender. Então ela perguntou se algo em seu passado o havia feito assim, mas Amane... Ele foi a um bar de karaokê com Itsuki e Katowaki começou a interrogá-lo. Ele acreditava que Amane tinha sentimentos por Mahiru, mas não conseguia entender por que Mahiru se recusava a reconhecê-los. Em vez de tentar negar como sempre fazia, Amane perguntou se haveria um problema se ele tivesse sentimentos por Mahiru. Mais tarde naquele dia, quando chegou em casa, ele notou Mahiru agindo estranhamente e tentando esconder seu telefone. Quando ele perguntou o que aconteceu, ela admitiu que estava olhando as fotos que sua mãe havia enviado para ela. Imediatamente, ele tentou pegar o telefone porque, conhecendo sua mãe, ela enviou as fotos mais embaraçosas que tinha. Enquanto lutavam pela posse do telefone, Amane caiu em cima de Mahiru, criando a atmosfera perfeita para um beijo. No entanto, em vez de fazer isso, ele beliscou a bochecha dela e a garota ficou desapontada. Ela então entregou o telefone a ele e secretamente tocou seus lábios, como se estivesse lamentando o quase beijo. Dias depois,
Amani e Mahiru sentaram em sua sala de estar discutindo o Dia das Mães. Amani disse a ela que enviaria algumas flores para sua mãe, já que ele não estava em casa para celebrar com ela. Amani perguntou como a celebração normalmente acontecia quando ele estava em casa, e ele disse que ajudava sua mãe com as tarefas. O único problema era que ele era tão ruim nisso que frequentemente criava mais trabalho para eles. Mahiru não ficou surpresa, já que o garoto era inútil com tarefas domésticas. Mas ela se perguntou por que seus pais confiavam nele para viver sozinho. Sabendo como ele era, Amani congelou depois de ouvir isso, enquanto outra memória ressurgiu em sua mente. Mas ele rapidamente a afastou. Então ele disse a Mahiru que havia uma razão específica pela qual ele não podia ir para casa. Mahiru deduziu que tinha algo a ver com seu auto-ódio, e ele confirmou indiretamente dizendo que havia alguns caras que ele não queria ver novamente. Quando tentou assegurá-la de que havia superado isso, Mahiru o chamou de mentiroso e disse que se ele tivesse superado, não agiria daquele jeito. Vendo o quão preocupada ela estava, Amani decidiu contar a ela o que havia acontecido em sua cidade natal que o fez se mudar. Ele disse que seus pais lhe deram todo o amor e apoio de que ele precisava crescendo, então ele aprendeu a fazer o mesmo pelos outros. Ele também era muito confiante. Então ele nunca assumiu o pior sobre as pessoas, até o dia em que descobriu que aqueles que ele chamava de amigos não o viam da mesma forma. Eles só saíam com ele por causa de dinheiro e nunca o viram como igual. Depois daquele dia, ele começou a desconfiar das pessoas, o que afetou seus relacionamentos genuínos e quando ele não aguentou mais, decidiu partir. Ouvir sua história deixou Mahiru muito irritada. Mas não havia nada que ela pudesse fazer, exceto oferecer-lhe seu apoio. Amani disse a ela que ela não precisava fazer nada porque ela já estava fazendo mais do que suficiente. Mas Mahiru insistiu que ele a deixasse ser seu apoio emocional e puxou a cabeça dele para seu peito. Ela então começou a acariciar sua cabeça confortavelmente enquanto dizia que ele podia confiar nela sobre qualquer coisa. Ela também disse outras coisas que ficaram com ele, então ele envolveu seus braços em volta dela como uma espécie de aceitação. Eventualmente as coisas se acalmaram, mas então Amani começou a se sentir envergonhado por ela ter visto seu lado vulnerável. Mahiru tentou dizer a ele que isso não importava, mas o garoto teimoso não concordou, então ela teve que sair. Imediatamente ele se levantou e a abraçou por trás, o que a chocou. Mas ele se recusou a soltar até esclarecer as coisas. Depois que ela foi para a cozinha, ele sentou no sofá, parecendo todo perturbado. Mahiru foi questionada se os rumores que ouviram sobre ela andando pelo shopping com um cara eram verdade. Mahiru confirmou que ela foi ao shopping com um cara. E quando... Ela disse que ele era alguém muito querido para ela. Todos que ouviram sua resposta ficaram surpresos, incluindo Amani. Então, depois da escola, ele perguntou se ela quis dizer o que havia dito. Mahiru disse que sim, e explicou que desde que o conheceu, ele se tornou a pessoa mais próxima dela. Amani apontou que as pessoas teriam a ideia errada por causa da forma como ela formulou sua resposta, e Mahiru admitiu que havia feito de propósito. Se ela tivesse desviado da pergunta, teria alimentado os rumores e as coisas teriam saído do controle. No entanto, agora que ela disse o que disse, eles tinham mais controle sobre a situação. Mais tarde, depois do jantar, Amani informou Mahiru que passaria a maior parte de seu tempo livre treinando. Mahiru começou a provocá-lo, e disse que se ele se sentisse cansado, ele poderia vir até ela e ela faria o que ele quisesse, desde que estivesse ao seu alcance. Em troca, ele faria algo que ela quisesse e Amani concordou. Para testar as águas, ela pediu que ele acariciasse sua cabeça, dizendo que gostava quando ele a tocava, e a mente do cara foi longe. Por causa disso, ele teve um sonho surpreendentemente suave sobre Mahiru, mas quando acordou, descobriu que sua mente não era a única que aproveitou o sonho. Mais tarde na escola, Chitose notou que ele parecia atordoado. Mas quando ela perguntou qual era o problema, ele alegou estar apenas cansado de sua corrida. Depois que ela foi embora, Mahiru tentou encorajá-lo, mas ele respondeu friamente. Preocupada que ela pudesse ter feito algo errado, ela se aproximou dele em casa e perguntou por que ele estava bravo com ela. Amani disse que não estava bravo, mas o tom de sua voz dizia o contrário. Isso convenceu Mahiru de que ela realmente havia feito algo para irritá-lo, e quando ela começou a ficar emburrada, Amani se sentiu mal, então não teve escolha senão contar a ela sobre o sonho, e disse que estava evitando-a o dia todo porque não queria ver a continuação ainda. Mahiru achou isso divertido, então fez algumas perguntas para provocá-lo, e então disse que ele era a pessoa mais inocente que ela já havia conhecido. Perturbado, ele admitiu que ela era a primeira garota com quem ele esteve tão próximo, e Mahiru disse que estava feliz, o que só piorou sua condição. Vendo isso, ela encostou suas costas nas dele e prometeu não olhar para ele até que ele relaxasse. Na semana seguinte, o cronograma de testes foi publicado na escola. Então, quando Amani voltou para casa, informou Mahiru que Itsuki e Chitose viriam no dia seguinte para uma sessão de estudos. Mahiru disse que prepararia comida, e então perguntou se poderia se juntar a eles, ao que ele disse sim. Quando ele perguntou se ela queria convidar Chitose, Mahiru admitiu que já havia convidado a garota. Acontece que ela havia implorado a Mahiru para dar aulas particulares porque suas notas eram muito baixas e seus pais a matariam se ela reprovasse. Amani não ficou surpreso, já que Chitose sempre foi dramática. Mahiru então sentou-se em frente a Amani e perguntou por que ele estava de repente levando os estudos a sério. Amani disse a ela que acreditava que obter notas melhores aumentaria sua confiança.
Impressionada, Mahiru decidiu motivá-lo ainda mais, prometendo conceder qualquer desejo que ele tivesse se ele chegasse ao top 10 após o teste. Isso o pegou de surpresa. Então ele disse que queria apoiar a cabeça no colo dela novamente, e ela concordou, até prometendo limpar seus ouvidos como bônus. No dia seguinte, Chitose chegou com Itsuki, e Chitose ficou surpresa ao ver como Mahiru se encaixava facilmente no lugar. Eventualmente, eles iniciaram a sessão de estudos e a encerraram com a refeição que Mahiru fez. Dias depois, os resultados dos testes foram publicados, e quando Mahiru viu que Amane ficou em 6º lugar, ela o parabenizou e, brincando, perguntou se ele iria se recompensar. Suas palavras desencadearam a memória da promessa dela para ele. Então ela entrou na brincadeira, perguntando se ela iria se recompensar por ter ficado em 1º lugar. Mahiru disse que não era uma má ideia, mas afirmou que não precisava fazer isso. Mais tarde em casa, Amane perguntou a Mahiru se havia algo que ela quisesse, então a garota o colocou para trabalhar como seu assistente na cozinha. Enquanto trabalhavam, ela disse a ele que não precisava de nada novo porque estava satisfeita com a forma como as coisas estavam. Mais tarde, Mahiru pediu a Amane para receber sua recompensa, mas ele hesitou porque sentiu que seu pedido era um pouco egoísta e irracional. Mahiru disse a ele que não se importava e prometeu mimá-lo porque ele merecia por trabalhar duro. Depois que ela disse isso, Amane parou de hesitar e deitou em seu colo, permitindo que ela começasse a cumprir sua promessa a ele. Quando chegou a hora de ela fazer o outro ouvido dele, ele hesitou novamente, pois sabia que teria que encarar a virilha dela. No entanto, ele decidiu parar de agir como um puritano e manteve os olhos fechados enquanto se virava. Mahiru pareceu notar isso, então ela sorriu e perguntou se poderia brincar com o cabelo dele quando terminasse. Ele disse a ela para fazer o que quisesse e foi o que ela fez enquanto acariciava o cabelo dele. Ela disse que gostava mais dele quando ele agia todo obediente e tímido. Quando ela ignorou a pergunta, ele admitiu que gostava de tocar o cabelo dela porque era macio. No entanto, ela realmente não se importava porque não queria que ela pensasse que ele era um assustador. Mahiru garantiu a ele que ela nunca pensaria dessa forma, porque ela gostava quando ele a tocava. Como esperado, ele ficou chocado com a resposta dela e se perguntou quanto tempo levaria para sua mente culta conjurar outra produção obscena. Eventualmente, ele adormeceu, e quando acordou mais tarde, Mahiru ainda estava com ele, mas ela também havia adormecido. Amane tentou acordá-la para que ela pudesse ir para casa, mas a garota não respondeu porque estava com muito sono. Vendo isso, ele conseguiu convencê-la a deixá-lo entrar no apartamento dela depois que a colocou na cama. Ela abriu os olhos. Então ele disse a ela que devolveria a chave dela, mas... Em vez disso, ela pediu que ele se deitasse ao lado dela, o que o surpreendeu mais do que qualquer coisa. No entanto, ele acariciou a cabeça dela e disse que não podia fazer isso. Quando ela tentou reclamar, ele colocou o ursinho de pelúcia dela ao lado dela e prometeu que ele cuidaria dela. Mahiru imediatamente se aconchegou contra ele, então ele a cobriu com o cobertor. Na manhã seguinte, uma Mahiru envergonhada foi até a casa de Amane e ele presumiu que ela tinha vindo por causa da chave. Mahiru nervosamente disse a ele que não era esse o motivo. Mas ele ainda foi pegar a chave e a deu a ela. Ele então esperou para ouvir o que ela queria dizer. E Mahiru perguntou se ele tinha visto a foto que ela tinha em sua mesa. Ele disse que não tinha olhado ao redor e perguntou se havia algum problema, ao que ela respondeu que não havia. E ela parecia um pouco aliviada, isto é, até ele mencionar que colocou o ursinho de pelúcia dela ao lado dela porque ela havia pedido para ele se deitar ao lado dela. Mahiru não podia acreditar que havia feito um pedido tão ousado e começou a surtar. As coisas só pioraram quando ele descreveu como ela havia feito o pedido. Então ela tentou convencê-lo de que suas ações foram influenciadas pelo sono, e não um desejo secreto de tramar com ele. Amane disse a ela que estava tudo bem, mas disse que o que não estava bem era como ela havia baixado a guarda facilmente e adormecido no sofá com ele. Percebendo o que ele estava tentando dizer, Mahiru argumentou que estava tudo bem, já que ela sabia que ele não se aproveitaria dela. Mas Amane lembrou a ela que ele ainda era um jovem saudável. Isso a fez perguntar se o aviso também se aplicava a ele, já que ele havia adormecido no colo dela. Amane começou a gaguejar como um idiota enquanto argumentava que não era a mesma coisa, mas Mahiru disse a ele para não ter tanta certeza. Pelo que ele sabia, ela poderia ter tirado... Mas ainda até lá daquele jeito estavam falando de coisas diferentes. Então Mahiru desistiu e foi embora. Na manhã seguinte, quando Amane saiu do quarto, Mahiru estava lá parada em seu uniforme de verão. Ela pediu desculpas por incomodá-lo tão cedo pela manhã, mas disse que precisava da opinião dele sobre sua roupa. Amane então deu uma boa olhada nela. Mas quando ele notou as pernas expostas dela, ele de repente ficou perturbado e se virou. Quando Mahiru perguntou qual era o problema, ele disse a ela para não sair de casa sem usar meias calças. A garota não conseguia entender por quê e começou a reclamar. Então ele apontou que as pernas dela eram um pouco atraentes. Com isso, Mahiru começou a provocá-lo. E quando ela parou, ela admitiu que... Percebendo que havia sido enganado, Amane decidiu virar o jogo, e em questão de segundos, Mahiru era perturbada eles ouviram vozes no corredor. No entanto, ela ainda perguntou o que ele achava da roupa dela, e ele admitiu que ela parecia fofa. Mais tarde na escola, Amane tentou ignorar os olhares que Mahiru estava recebendo de seus colegas de classe, mas Itsuki fez questão de provocá-lo sobre isso. Horas depois, a escola acabou, e depois que Itsuki e Chidose saíram para um encontro, Katowaki e Amane decidiram ir sair em algum lugar.
No entanto, eles encontraram Mahiru do lado de fora da sala de aula e decidiram ficar porque souberam que ela estava grampeando impressões para o próximo festival esportivo. Enquanto trabalhavam, Mahiru pediu desculpas por roubar o tempo livre deles, mas Amane garantiu a ela que eles estavam lá por vontade própria. E quando ficou claro que estavam fofocando e falando mal de Mahiru, Amane ficou irritado, surpreendentemente. Mahiru não mostrou sinais de que o que ela havia ouvido a afetou. Então, quando chegaram em casa mais tarde, ele perguntou se ela estava realmente bem. Mahiru disse a ele que honestamente não se importava se as pessoas falavam mal dela, porque elas não sabiam quem ela realmente era. Tudo o que eles tinham para se basear era o que ela mostrava a eles, e isso estava bem para ela, já que não estava procurando agradar ninguém. Amane ainda não achava certo que eles dissessem coisas sobre ela, e apontou que provavelmente estavam com ciúmes porque acreditavam que ela estava namorando Katoaki. Mahiru disse que isso era problema deles porque mesmo que ela fosse namorar alguém, não seria Katoaki, pois ele não era o tipo dela. Ouvindo isso, Amane relaxou um pouco e admitiu que não queria que outros conhecessem a verdadeira ela, levando-a a provocá-lo sobre estar com ciúmes. Perturbado, Amane não negou, mas disse a ela que se ela não parasse de provocá-lo, ele a calaria ele mesmo. Mahiru agarrou o rosto dele e disse a ele que seu ato de machão não a assustava, porque ele não era diferente de um cachorrinho fofo. Ela também disse que viu algo especial nele, e quando ela... Ele então cobriu a boca dela e disse a ela: durante o intervalo do almoço, Itsuki e Katoaki perguntaram a Amane se ele e Mahiru haviam brigado. Mahiru de repente o puxou de volta e beijou a bochecha dele. Depois disso, ela saiu correndo do apartamento. Por outro lado, Amane não se moveu de onde estava porque estava atordoado demais com o que aconteceu. No dia seguinte na escola, Chidose perguntou a Mahiru em qual evento ela estava participando para o próximo dia esportivo. Mahiru disse que estava considerando a corrida de caça ao tesouro e Chidose disse a ela para ir em frente porque ela era membro do comitê responsável por esse evento. Nesse momento, Amane entrou e enquanto todos o cumprimentaram, Mahiru não disse uma palavra a ele, o que deixou os amigos deles curiosos. Então, Amane explicou que era mais um mal-entendido do que uma briga, e que eles estavam mantendo distância, porque não sabiam como lidar com a situação. Itsuki disse a ele que a resposta era simples, mas Katoaki apontou que, sendo quem ele era, Amane provavelmente continuaria emburrado até que Mahiru lhe desse um sinal claro. Isso levou Amane a admitir que ele continuava recebendo sinais confusos de Mahiru, o que tornava ainda mais difícil para ele agir. Seus amigos disseram a ele para não arrastar as coisas, explicando que isso só tornaria as coisas mais complicadas. Depois da escola, Mahiru foi ver Amane e pediu desculpas por ter saído abruptamente no dia anterior. Amane disse que não estava zangado com ela, apenas curioso sobre por que ela o tinha beijado do nada. Ela admitiu que foi para se vingar dele por tê-la provocado antes. E todos os argumentos que ele havia preparado foram por água abaixo. No dia seguinte, eles souberam em quais equipes estavam para o dia esportivo. Chidose não ficou feliz com isso porque Itsuki estava na equipe adversária. Quando Itsuki tentou confortá-la, Amane disse para eles arranjarem um quarto porque ele não se inscreveu para vê-los agindo como pombinhos. Depois da escola, ele e Mahiru estavam em casa como de costume. Então ele perguntou em quais eventos ela participaria. Mahiru disse a corrida de revezamento e a corrida de caça ao tesouro. E quando ela perguntou o que ele escolheu, ele disse o arremesso de saco e a corrida de caça ao tesouro. Ela imediatamente apontou que ele escolheu os menos estressantes, e Amane admitiu que sua preguiça não o permitiria participar de outros eventos. Enquanto continuavam conversando sobre o evento esportivo, ele abriu uma vasilha de sorvete. No entanto, ele se empolgou com a discussão que não percebeu que estava alimentando Mahiru com seu sorvete, até depois de um tempo. Ligeiramente em pânico, ele deu a ela o sorvete restante e levantou-se para fazer um café em vez disso. Na semana seguinte, o dia esportivo começou e todos os estudantes estavam empolgados durante a corrida de revezamento. Amane ficou surpreso ao ver Chidozai na pista. Então Katoaki explicou que a garota era a Usain Bolt feminina. Ela simplesmente nunca entrou para a equipe de atletismo porque não queria ter problemas com um veterano que tinha interesse por Itsuki. Depois de vencer a corrida, Shito se voltou para seus amigos e Itsuki continuou elogiando-a por quase quebrar a barreira do som. Amane então disse que ia se preparar para a corrida de caça ao tesouro. Então Shito disse a ele que ele teria uma surpresa. Ela também se recusou a oferecer qualquer... Quando a corrida começou, Mahiru veio até ele e pediu que ele viesse com ela, porque o que estava escrito em seu cartão estava que Maharu e Amane não tinham nada em comum, porque ela também poderia ajudá-lo a cumprir os requisitos de seu cartão. Depois de cruzarem a linha de chegada, Chidose pegou seus cartões e leu as instruções em voz alta. O cartão de Amane havia pedido para ele trazer alguém bonito e o cartão de Mahiru havia pedido para ela trazer alguém querido para ela. Todos, incluindo Amane, ficaram surpresos que Mahiru havia escolhido Amane. Mas a garota apenas continuou sorrindo. Mais tarde, seus colegas de classe se reuniram em torno de Amane, exigindo saber por que Maharu o havia escolhido. Amane disse a eles que ele e Mahiru eram apenas amigos, mas eles não acreditaram nele, já que suas interações na escola eram... No entanto, ele apontou que isso não mudava o fato de que eles eram amigos próximos, o que os irritou ainda mais. Amane não se importou, e ele disse a eles que a Maharu que eles conheciam não era a Maharu que ele conhecia.
Nesse momento, Maharu entrou e pediu aos garotos para pararem de assediar a Mane, porque o que ele disse a eles era verdade. Um dos garotos então perguntou o que havia de especial em alguém como a Mane. E essa pergunta irritou Maharu. A Mane percebeu e tentou controlar os danos, mas Mahiru resolveu as coisas sozinha. Ela deu uma lição no garoto ignorante sobre como cuidar da própria vida e parar de lançar indiretas para alguém com quem ele nunca havia falado na vida. Ela também elogiou a Mane, destacando as coisas que ela amava nele e suas boas características. Quando ela terminou, os garotos se sentiram envergonhados e foram embora, então Mahiru pediu a Mane para comer com ela. As ações de Mahiru se repetiram na mente de Amane pelo resto do... No entanto, isso era mais fácil falar do que fazer. Enquanto ele sentava em sua sala de estar pensando em como fazer isso, Mahiru entrou. Ela pediu desculpas pelo que aconteceu algumas outras coisas e por seu papel nisso, mas Amane assegurou a ela que não estava zangado com ela. Ele disse que na verdade estava feliz por ela ter revelado o relacionamento deles porque ele era covarde demais para fazê-lo. Ele também admitiu que sabia sobre os sentimentos dela por ele, mas escolheu agir como se não soubesse porque estava com medo. No entanto, ele estava cansado de fingir e queria aceitar os sentimentos dela, porque queria que ela aceitasse os dele também. Ele então a puxou para mais perto, e depois de relembrar o tempo que passaram juntos, ele perguntou se ela seria sua namorada. Ele prometeu que se tornaria uma versão melhor de si mesmo para que as pessoas não zombassem dela, que ele não precisava dizer porque Mahiru não pensou duas vezes antes de dizer sim para ser sua namorada. Você acha que os admiradores de Mahiru aceitariam a Mane como seu parceiro? Ou eles continuariam odiando-o? Se você chegou até aqui, comente Supremacia Sim. Além disso, confira este próximo vídeo.